No primeiro trimestre desse ano, a taxa de câmbio no Brasil ficou relativamente estável. Se a gente pegar lá entre janeiro e março desse ano, o real ficou cotado aí numa faixa perto de 3,30. Mas recentemente, na verdade do mês de abril para cá, abril, maio e junho, o dólar começou a apresentar uma escalada, começou a apresentar uma elevação. Saiu dessa faixa aí de 3,30 para 3,35, 3,40, 3,50, 60, etc, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que causou isso, quer dizer, quais são os vetores, quais são as causas dessa desvalorização cambial. E tem dois fatores principais. Um primeiro que é externo ao Brasil, que começou lá, como eu disse, no final do primeiro trimestre, que foi um aumento na taxa de juros no mundo, em especial na economia americana. Quer dizer, o Banco Central nos Estados Unidos começou a subir os juros e como os juros sobem lá, não é, o investidor que tem dinheiro no mundo inteiro prefere levar dólar para aproveitar essa taxa de juros um pouco mais alta nos Estados Unidos. Então, esse investidor, ele vende patrimônio, ele vende ativos na Turquia, na Argentina, no Brasil, converte esse valor em dólar e leva, não é, o dólar para os Estados Unidos. É óbvio que ao fazer esse movimento, né, ao comprar dólar, aumenta a demanda por dólar, a taxa de câmbio então sobe. Então tem um elemento, né, que é esse aumento nos juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos funciona como se fosse um aspirador de pó, né, onde ele chupa, não pó, mas dólar, ele chupa recursos do mundo inteiro que são atraídos por essa taxa de juros mais alta. Então esse é um fator, mas não é o único, quer dizer, se só tivesse esse elemento, o câmbio teria saído dos 3,30 para, sei lá, 3,40, 3,50, teria mudado de patamar, mas a gente não teria visto essa escalada, não é, tão íngreme que a gente viu recentemente. Portanto, há um segundo motor, uma segunda razão que está puxando o dólar para cima. E no caso do Brasil, especificamente, é a incerteza associada ao governo Temer, não é, que depois da greve dos caminhoneiros ficou claro que o governo acabou, que o governo não governa mais, que tudo é possível nos próximos 7 meses, mas também em relação ao próximo presidente da República. O país tem um problema seríssimo fiscal que precisa ser resolvido pelo próximo presidente. Não será resolvido por esse, isso já ficou claro, ele está só empurrando com a barriga até dezembro, é um governo moribundo, mas a gente espera que o próximo presidente da República consiga ajustar as contas. A gente espera, primeiro, que ele queira fazer um ajuste fiscal e, segundo, que ele consiga, ou seja, que ele tenha maioria no Congresso para passar uma reforma da Previdência e conter os gastos públicos. Só que o quadro eleitoral está tão incerto, né? Ele está tão fragmentado que ninguém tem certeza quem é que vai ganhar. E aí a gente não sabe se esse ajuste fiscal vai ser feito e se o país, não é, vai ter contas públicas saneadas lá em 2019, 2020. Na dúvida, a gente corre para o colinho da mamãe e o colinho da mamãe é a taxa de câmbio, é comprar dólar. O dólar, ele funciona, o câmbio funciona como um termômetro da nossa incerteza. Toda vez que a gente está incerto em relação ao futuro, toda vez que a gente não imagina o que vai acontecer, a gente quer ir para um porto seguro e o porto seguro é a taxa de câmbio, o porto seguro é o dólar. Então, muito desse movimento de elevação no câmbio que a gente viu nas últimas semanas está associado a esse pânico político, de certa forma. Quem lembra lá do que aconteceu em 2002, quando houve a eleição do presidente Lula, vai fazer essa relação. Lá aconteceu um fenômeno similar a esse. Lá o dólar chegou, na época, a valer R$ 4,00, a R$ 4,00 da época. Se a gente corrigisse isso pela inflação desses 15, 16 anos que já se passaram, aqueles R$ 4,00 hoje valeriam R$ 7,00. É como se a taxa de câmbio lá naquele momento tivesse ido a mais de R$ 7,00 por dólar. Isso não vai acontecer agora, em parte porque a situação é outra. Hoje o Brasil tem um volume de reserva de dólar enorme, mais de 380 bilhões, e lá faltava dólar. Quer dizer, lá em 2002 nós tínhamos incerteza política e faltava dólar, por isso que o dólar subiu tanto. Hoje o quadro é diferente, a gente tem também incerteza política, mas do ponto de vista prático não falta dólar. Como eu disse, o balanço de pagamentos está razoavelmente equilibrado e ainda sobram 380 bilhões. Lá em 2002 eram 32 bilhões, ou seja, menos de 10 vezes o que a gente tem de reserva cambial hoje. Mas a incerteza eleitoral ela é similar.
né? E é isso que está puxando. Nós vamos ter esse ano um mini 2002, uma combinação de incerteza eleitoral sem a ausência, né, sem a escassez de dólar que teve lá em 2002. Mas será o suficiente, como está sendo, para puxar a taxa de câmbio para cima. Enquanto a gente não conseguir pacificar a eleição, ou seja, enquanto a gente não conseguir ter certeza de quem vai ganhar e se a pessoa que vai ganhar, o presidente que vai ganhar, fará as reformas necessárias para ajustar as contas públicas do país, a gente ainda vai ter muita incerteza e essa incerteza inevitavelmente vai acabar se refletindo, não é, numa grande volatilidade da taxa de câmbio.